Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 16 de junho. Ricardo estava determinado a descobrir a verdade sobre Wanderson. Com paciência e cuidado, conseguiu recolher fios de cabelo do homem, que seriam usados para um teste de DNA crucial. Para isso, ele precisou se aproximar com discrição, evitando levantar suspeitas. Era um movimento estratégico que, no fundo, todos esperavam que pudesse finalmente esclarecer os mistérios que rondavam a vida de Tânia. Ricardo sabia que aquele passo poderia mudar muita coisa, mas também que precisava agir com inteligência para não colocar ninguém em risco. Enquanto isso, no campo das emoções, Davi experimentava um momento de glória inesperada. Seu poema, carregado de sensibilidade e sentimento, havia sido divulgado e conquistado um público crescente. Entre os admiradores, estava Léo, que ficou completamente encantada com as palavras e a profundidade da obra, sem sequer desconfiar que Samuel era o verdadeiro autor daquela beleza literária. Léo sentiu uma conexão inexplicável com o poema, um afeto que mexeu com seu coração e sua mente, trazendo um brilho diferente aos seus olhos. Yara e Stephanie, sempre atentas ao que acontecia ao redor, não demoraram a perceber a sintonia crescente entre Davi e Léo. As duas ficaram esperançosas, torcendo para que aquele namoro pudesse florescer e trazer felicidade para ambos. Era uma aposta emocional, um desejo de ver que algo bom poderia nascer em meio a tantas complicações. As amigas vibravam com cada pequena interação, cada olhar trocado, cada gesto de carinho que começava a se desenhar entre os dois. No meio desse cenário de relações e descobertas, Ricardo encontrou um momento para conversar com Patrícia. Ela vinha enfrentando dificuldades para lidar com Jaques, e ele, experiente, decidiu dar a ela conselhos que pudessem ajudá-la a manter a cabeça fria e agir com cautela diante das atitudes dele. Ricardo sabia que Patrícia precisava se fortalecer para enfrentar os próximos desafios, e suas palavras foram um bálsamo para a amiga, que saía dali com um pouco mais de coragem e perspectiva para lidar com Jaques. Enquanto isso, Léo recebeu uma notícia que trouxe esperança e uma nova chance para seu futuro, uma proposta de emprego. Sofia, sua amiga fiel, logo se mostrou empolgada e pronta para apoiá-la nessa nova etapa. As duas conversaram animadamente sobre as possibilidades, traçando planos e sonhos. Sofia sabia que aquela oportunidade poderia ser um divisor de águas para Léo, e incentivava a amiga a agarrar com todas as forças aquela chance de crescer e se realizar profissionalmente. Do outro lado, Jaques mostrava sua face mais sombria e estratégica. Ele havia contratado Wanderson para vigiar Tânia, movido por suspeitas e ciúmes. Jaques não mediu esforços para manter controle sobre a situação, acreditando que a vigilância poderia revelar segredos ou proteger seus interesses. No entanto, Abel, ao perceber o quanto Jaques estava se envolvendo e se aproximando de Wanderson, resolveu repreendê-lo. Abel via com preocupação aquela ligação e alertava que essa proximidade poderia trazer mais problemas do que soluções. As tensões entre os dois só aumentavam, e o clima começava a ficar pesado. Paralelamente, Ayla preparava uma apresentação muito especial para Boaz, mostrando sua nova coleção. Com talento e dedicação, ela mostrava que estava disposta a conquistar seu espaço, trazendo inovação e estilo às peças que apresentava. Ayla sabia que aquele momento era decisivo para sua carreira, e estava determinada a causar uma boa impressão. Sua coleção refletia não só seu bom gosto, mas também sua personalidade forte e criativa. Enquanto isso, Wanderson, que já estava de olho em tudo, percebeu quando Ricardo se aproximou de Tânia. A cena chamou sua atenção, e ele começou a ficar mais alerta, desconfiado das intenções de Ricardo. Essa percepção abriu uma nova possibilidade de conflito, já que Wanderson parecia disposto a agir para proteger seus próprios interesses e manter o controle sobre a situação. No meio de tantos acontecimentos, uma notícia preocupante abateu o ambiente. Sofia adoeceu inesperadamente. A gravidade da situação a fez perder a entrevista de emprego que tanto sonhava. Léo, que estava ao seu lado, não hesitou em abandonar suas próprias oportunidades para levá-la ao hospital. Esse gesto de solidariedade e amizade mostrou a força do vínculo entre elas, além de evidenciar a importância de estar presente nos momentos difíceis. O hospital, o ambiente impessoal e cheio de preocupação, tornou-se o palco para que Léo mostrasse sua verdadeira essência, uma mulher forte, generosa e dedicada, capaz de deixar suas ambições de lado para cuidar daqueles que ama. Enquanto Sofia recebia atendimento, Léo refletia sobre os desafios que vinham pela frente, e sabia que,
Mesmo com as portas fechadas naquele momento, novas oportunidades surgiriam, e ela estaria pronta para enfrentá-las. Assim, o capítulo trouxe uma série de acontecimentos que mexeram com as emoções e os destinos de cada personagem. Ricardo avançava com sua investigação, Davi ganhava reconhecimento, Léo enfrentava altos e baixos, Jacques mostrava seu lado controlador, Abel tentava conter os excessos do amigo, Ayla brilhava no mundo da moda, Wanderson vigiava cada passo, e Sofia e Léo passavam por um momento delicado que, apesar de difícil, reforçava laços e fortalecia o espírito. Cada um, à sua maneira, seguia seu caminho, com esperanças, desafios e escolhas que prometiam mexer ainda mais com essa história que não parava de se desenrolar. Terça-feira, 17 de junho. Léo segurava firme a mão de Sofia enquanto ambas entravam no hospital. O ambiente frio e impessoal contrastava com a ansiedade que transbordava em seus corações. Sofia, pálida e abatida, caminhava com dificuldade, apoiando-se na amiga que, embora preocupada, mantinha a serenidade necessária para ampará-la. Vai ficar tudo bem, Sofia. Vamos cuidar de você, dizia Léo, enquanto tentava disfarçar o medo que sentia. O corredor do hospital parecia interminável, com o eco dos passos e o murmúrio distante das conversas dos médicos. A rotina do lugar trazia a crueza da realidade, onde o tempo parecia se arrastar para quem aguardava notícias. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Wanderson fazia questão de revelar a Jacques um fato que poderia desequilibrar ainda mais o jogo de interesses entre eles. Tânia esteve com Ricardo, disse Wanderson, com um tom que misturava satisfação e desafio. Jacques franziu a testa, sentindo a tensão aumentar. A notícia não era surpresa, mas a confirmação trazia um peso diferente. Isso complica as coisas, muito mais do que eu imaginava, murmurou Jacques, já articulando os próximos passos para manter o controle daquela situação cada vez mais delicada. Enquanto os dramas se desenrolavam, em um ambiente mais criativo, Samuel não escondia o entusiasmo ao folhear o portfólio de Léo. Cada página, cada desenho, cada ideia para a coleção de Filipa despertavam nele uma admiração genuína. Você tem um talento incrível, Léo. Suas propostas para a coleção da Filipa são ousadas, modernas, mas com uma pegada clássica que vai encantar o público, elogiou Samuel, os olhos brilhando com a empolgação. Léo sentiu o coração acelerar com a aprovação do profissional, e a confiança em suas próprias habilidades cresceu ainda mais. Abel, por sua vez, sentia a ausência de Filipa pesar em seu dia a dia. A rotina parecia incompleta sem a presença dela, e a saudade se tornava uma companhia constante. Em momentos de silêncio, ele se pegava olhando para o telefone, pensando em maneiras de encontrá-la e resolver as pendências que os afastavam. O desconforto era visível, e seus amigos não deixavam de notar essa mudança. Ele está sentindo falta dela, e isso é claro como o dia, comentava alguém próximo, preocupado com o estado emocional de Abel. Enquanto isso, Dara enfrentava uma decisão importante, assinar ou não o contrato com Donze. A proposta era tentadora, mas o peso das consequências mexia com sua cabeça. Jussara, sempre atenta e protetora, não escondia sua preocupação. Você precisa pensar muito bem antes de se comprometer, Dara. Não é só um papel, é o seu futuro, alertava com firmeza, buscando evitar que a amiga cometesse um erro irreversível. Dara, dividida, sabia que aquela decisão poderia ser o divisor de águas em sua vida. Em um momento emocionante, Filipa recebeu o portfólio de Léo e não conseguiu conter a emoção. As páginas revelavam não só um talento, mas uma dedicação que tocava profundamente seu coração. Isso é mais do que eu esperava, Léo. Você conseguiu captar exatamente o que eu queria para a coleção, disse Filipa, com a voz embargada, os olhos marejados de emoção. Era um reconhecimento que renovava suas esperanças e mostrava o quanto a união entre elas poderia transformar sonhos em realidade. A conversa entre Sofia e Filipa trouxe um momento de ternura e compreensão. Sofia confidenciou que Abel sentia a falta de Filipa, revelando a conexão que ainda permanecia entre eles, mesmo diante das dificuldades. Ele não fala muito sobre isso, mas eu sei que está difícil para ele, disse Sofia, com um olhar compreensivo. Filipa ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras e refletindo sobre o que ainda poderia ser feito para aproximar os dois corações. Com a cabeça cheia de ideias, Léo sugeriu uma solução prática para impulsionar a coleção de Filipa: vender as peças pela internet. Se a gente conseguir criar uma loja online, vamos alcançar muito mais pessoas. O mundo digital é uma vitrine enorme, e pode ser o que precisamos para dar o pontapé inicial, explicou Léo, animada com o potencial da ideia. Filipa sorriu, já imaginando as possibilidades que aquela estratégia poderia abrir.
A modernidade e a inovação começavam a se tornar aliados importantes em seus planos. Enquanto isso, Abel mantinha um olhar atento sobre Wanderson, desconfiado de suas intenções e dos movimentos que ele fazia em torno de Tânia e Jaques. A vigilância silenciosa era uma forma de se proteger e tentar antecipar os próximos passos de um inimigo que não demonstrava clemência. Ele está se metendo onde não deveria, pensava Abel, sem baixar a guarda. Rosa, por sua vez, tentava falar com Abel com insistência e carinho, tentando convencê-lo a encontrar Filipa. Ela precisa de você, Abel. Vocês têm uma história que ainda não terminou, e eu sei que só o encontro de vocês pode resolver tudo, dizia Rosa, com a voz cheia de emoção. Abel escutava, dividido entre o que sentia e as circunstâncias que os afastavam, mas a semente da esperança começava a germinar em seu coração. Assim, o capítulo seguiu sua trilha, com encontros, desencontros, decisões difíceis e laços que se fortaleciam ou ameaçavam ruir. Cada personagem, em sua particularidade, mostrava o quanto a vida é feita de escolhas que impactam não só a nós mesmos, mas também quem está ao nosso redor. O futuro, embora incerto, parecia cheio de possibilidades para aqueles que estivessem dispostos a lutar pelo que acreditam e amam. Quarta-feira, 18 de junho. Na mansão, Rosa fazia de tudo para manter Filipa por perto. Sabia o quanto a jovem estilista precisava daquele ambiente para se sentir segura e inspirada, mas também pressentia que Filipa desejava voar mais alto, buscar independência e novos caminhos. Filipa, você tem um talento incrível, e aqui você pode crescer com apoio. Não deixe que o medo ou a insegurança te afastem, dizia Rosa, com aquela voz doce e insistente, tentando convencer a jovem a não partir. Mas Filipa, dividida, escutava com o coração apertado. Sentia-se grata, porém inquieta com a necessidade de dar passos firmes para construir seu próprio futuro. Em outro cenário, Abel sentou-se ao lado de Ricardo, em um momento de confiança e decisão. Decidi que vou denunciar Wanderson, comentou, a voz firme, mas carregada de uma determinação que vinha depois de muita reflexão. Ricardo assentiu, sabendo que aquilo poderia ser um passo decisivo para desmascarar as tramas em volta de Wanderson e Jaques. A decisão de Abel trazia à tona a coragem que precisava para enfrentar o que fosse necessário, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. Vamos agir com cuidado, mas é hora de expor a verdade, concluiu Ricardo, traçando os primeiros planos para a denúncia. Enquanto isso, Samuel dava um passo importante em sua carreira ao convencer Mirna Vargas, uma atriz renomada, a estrelar a nova campanha da Boaz. Mirna, essa campanha vai ser um marco. Seu talento e imagem são perfeitos para dar um novo rosto à marca, disse Samuel, cheio de entusiasmo e convicção. Mirna, impressionada com o profissionalismo e as ideias inovadoras, aceitou o convite, abrindo uma nova etapa em sua trajetória. A parceria entre Samuel e Mirna parecia promissora, e ambos sabiam que aquele projeto poderia render frutos valiosos para suas carreiras. No entanto, nem tudo era o que parecia. Ricardo, com sua habitual astúcia, conseguiu enganar Abel e se tornou sócio de Jaques, um movimento inesperado que mexeu com o jogo de poder entre os envolvidos. Abel, traído pela situação, sentiu o baque, mas sabia que precisava reagir. Ricardo havia mostrado mais uma vez sua habilidade em manobrar as situações a seu favor, mesmo que isso significasse deixar aliados em desvantagem temporária. A tensão aumentava, e os planos precisavam ser refeitos para lidar com essa nova configuração. Na sequência, Mirna não perdeu tempo e convidou Samuel para um jantar, um convite que tinha um duplo sentido, negócios e talvez algo a mais. Samuel aceitou com um misto de empolgação e curiosidade. O encontro prometia ser decisivo para consolidar a parceria e, quem sabe, abrir portas para uma relação mais próxima. O clima entre os dois era de expectativa, e cada gesto carregava uma intenção velada que poderia mudar rumos. Enquanto isso, no universo da moda, Léo e Filipa lideravam uma sessão de fotos para sua marca. Com Natara, Pan e Cami como modelos, o estúdio vibrava com energia criativa. Davi estava por ali, ajudando e dando suporte, mostrando que o sucesso do grupo vinha do trabalho em equipe e da dedicação. Léo comandava as poses, sugeria ângulos, enquanto Filipa observava atenta a cada clique, imaginando as peças ganhando vida nas imagens. Era um momento mágico, onde cada detalhe importava, e a conexão entre todos os envolvidos tornava o processo ainda mais especial. Porém, nem tudo fluía sem tensões. Dara, diante do figurino sugerido por Donzi para o clipe que estava prestes a gravar, sentiu-se desconfortável. A escolha da roupa causava nela um mal-estar, um sinal claro de que algo não estava alinhado com suas expectativas ou com sua personalidade. Não sei se consigo usar isso, confessou Dara, insegura,
enquanto ponderava sobre o impacto que aquele figurino teria em sua imagem pública. A pressão para se adaptar às demandas artísticas e comerciais pesava, e ela buscava uma forma de conciliar seus desejos com o que lhe era imposto. No meio de todo esse turbilhão, o ex-namorado de Myrna apareceu para confrontá-la e também Samuel, numa cena que deixou todos ao redor tensos. A presença inesperada do homem trouxe à tona antigos ressentimentos e conflitos não resolvidos. O clima esquentou, palavras foram trocadas e emoções à flor da pele revelaram que nem sempre o passado fica onde deveria. Myrna, firme e determinada, tentou manter a compostura, mas a situação exigia jogo de cintura e equilíbrio para evitar que tudo desmoronasse ali mesmo. Léo, atenta e preocupada, descobriu que Samuel havia se envolvido em uma confusão, informação que a deixou inquieta. Ela ponderava sobre o que aquilo significava para a imagem e carreira do parceiro de trabalho, bem como para os planos que estavam construindo juntos. A notícia trouxe uma sombra para o momento promissor que viviam, e Léo sabia que precisaria agir com inteligência para ajudar a resolver o problema e proteger o que estavam construindo. Assim, o capítulo se desenrolava entre alianças, tensões, desafios pessoais e profissionais, deixando claro que cada personagem enfrentava seus próprios dilemas, com o futuro se desenhando incerto, mas cheio de possibilidades. As relações se entrelaçavam, e a força da amizade, do amor e da ambição era testada a cada passo. A história seguia, vibrante, carregada de emoções e surpresas que só a vida real sabe proporcionar. Quinta-feira, 19 de junho. Samuel sentia um aperto no peito que só quem já se sentiu usado conhece bem. Depois daquele jantar com Myrna, as conversas, os olhares, ele começava a enxergar com clareza o jogo de interesses que havia por trás daquelas atitudes. Myrna não passava de uma estrategista, alguém que usava as pessoas para conseguir o que queria, especialmente os likes e a visibilidade nas redes sociais. Será que fui só mais uma peça nesse tabuleiro? Pensava Samuel, mexido pela sensação de frustração e decepção. Ele sempre fora um homem sincero e apaixonado pelo que fazia, e agora se via envolvido em um teatro onde sua autenticidade parecia não valer nada. No meio desse turbilhão emocional, Léo compartilhou com Davi suas preocupações a respeito de Samuel. Tenho reparado que ele anda meio abalado depois daquela história com a Myrna. Fofoca corre solta, e sei que ele não merece passar por isso, confidenciou Léo, com a voz carregada de carinho e preocupação. Davi, sempre atento, concordou e disse que, apesar de Samuel ser forte, ninguém gosta de ser manipulado ou usado. Era um momento delicado para todos, e eles precisavam estar juntos para apoiar o amigo. Movida pela inquietação, Léo decidiu questionar Samuel diretamente sobre Myrna. Samuel, o que está acontecendo entre vocês? Eu sei que você estava animado com a campanha, mas parece que algo mudou. A pergunta veio calma, mas firme. Samuel não conseguiu esconder o desconforto e, aos poucos, a conversa se transformou em uma discussão acalorada. Você acha que isso é simples, Léo? As pessoas usam umas às outras o tempo todo. Myrna não foi diferente, e eu também não sou ingênuo, rebateu Samuel, deixando transparecer sua mágoa. Léo, por sua vez, não queria acreditar que ele pudesse se deixar levar por alguém assim, mas via que a decepção era real. A confissão de Myrna, quando finalmente aconteceu, veio carregada de sinceridade, porém fria. Samuel, eu usei você. Queria a visibilidade, os likes, a atenção que só sua parceria podia me dar. Não foi nada pessoal, só um jogo de interesse, disse ela, com um sorriso meio amarelo, tentando justificar seus atos. Para Samuel, foi como um golpe no estômago. A traição não estava apenas na ação, mas na frieza com que tudo fora admitido. Ele se sentiu diminuído, uma peça descartável no plano de alguém que ele acreditava confiar. Enquanto Samuel lidava com essa dor, Abel apertava Ricardo para que a denúncia contra Wanderson finalmente saísse do papel. Não podemos mais esperar. Se queremos justiça, precisamos agir agora, cobrava Abel, com a urgência de quem sabe que o tempo é inimigo. Ricardo, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade, mas também sabia que a denúncia poderia desestabilizar poderosos aliados de Jaques. A tensão entre eles era visível, uma mistura de ansiedade e determinação que mostrava o quão delicada era aquela situação. No universo da moda, uma boa notícia animava os ânimos, e Gui aprovou as peças de Filipa. O olhar criterioso do profissional não deixava margem para dúvidas, e sua aprovação representava um passo importante para que o trabalho da jovem estilista ganhasse ainda mais reconhecimento. Filipa sentia uma mistura de alívio e entusiasmo, como se cada aprovação a aproximasse mais do sonho que nutria há tanto tempo. E Gui, sempre objetivo, comentou: o que vocês criaram aqui tem potencial para conquistar o mercado. Continuem assim.
Porém, nem tudo era harmonia. Tânia se surpreendeu ao ver Filipa trabalhando no restaurante em que Gui costumava frequentar. O encontro foi inesperado e carregado de tensão. Tânia não sabia exatamente o que pensar daquela presença ali, tão próxima de um ambiente que ela mesma frequentava. A cena ficou marcada pela surpresa e pelo silêncio pesado que pairava no ar, um momento que indicava que as vidas daqueles personagens estavam mais entrelaçadas do que imaginavam. Na saúde, Rosa realizava novos exames com Letícia, demonstrando preocupação com seu estado. A busca por respostas e o cuidado com a saúde tornavam-se prioridades, e a relação entre elas ficava ainda mais forte diante da adversidade. Rosa mostrava força, mas também vulnerabilidade, um equilíbrio delicado que fazia dela uma personagem ainda mais humana e próxima da audiência. Em um momento doce e inesperado, Dedé chamou Marlon de pai, e a reação de Lucas não foi das melhores. O menino, demonstrando sua afeição, quebrava barreiras e afetos, enquanto Lucas sentia um desconforto crescente, talvez por ciúmes ou insegurança. A cena trouxe um toque de ternura, mas também revelou conflitos familiares ainda não resolvidos, mostrando que o amor às vezes precisa vencer obstáculos para florescer. Enquanto isso, Yara garantiu a Yuri que ajudaria a Ryan. A promessa carregava a força da amizade e da solidariedade, mostrando que, mesmo em meio aos problemas, existem pessoas dispostas a estender a mão e apoiar quem precisa. A determinação de Yara era clara, e Yuri sabia que podia contar com ela para o que viesse. Por fim, Jaques fez uma visita ao restaurante onde Filipa trabalhava. A chegada dele causou um burburinho discreto entre os funcionários, e Filipa sentiu um misto de nervosismo e curiosidade. Jaques, sempre calculista, tinha seus próprios planos e motivações, e sua presença indicava que ele não estava disposto a deixar que as coisas escapassem do seu controle. O ambiente ficou tenso, como se todos aguardassem o desenrolar daquele encontro que prometia ser decisivo. Sexta-feira, 20 de junho. Filipa não escondeu sua irritação quando Jaques apareceu no restaurante onde trabalhava. A visita inesperada do homem que tanto complicava a vida dela e de Abel fez com que a jovem soltasse um comentário atravessado. Sério, Jaques? Sempre atrás de mim, como se eu fosse algum problema que você precisa resolver, disse ela, cruzando os braços, olhando com firmeza. Jaques, imperturbável, devolveu o olhar e falou com a voz carregada de alerta. Você está trabalhando, Filipa. Isso não passou despercebido. Falei com Abel, e ele sabe que você está ativa, mexendo com interesses que não gosta. A tensão entre eles aumentava a cada palavra, e a mensagem era clara. Jaques queria manter tudo sob controle e intimidar, para que ninguém ousasse desafiar seus planos. Filipa, embora desconfortável, não deixou-se abalar e respondeu: não sou seu peão, Jaques. Faça o que tiver que fazer, mas eu vou seguir meu caminho. Em paralelo, Rosa compartilhava com Abel uma preocupação que a consumia. Abel, preciso me certificar de que Jaques não vai vender minha empresa. Isso não pode acontecer, é o que garante nossa estabilidade. A voz dela era séria, e nos olhos havia uma determinação que mostrava o quanto aquele assunto era crucial. Abel, ciente da importância da empresa para Rosa e para o futuro de todos, prometeu que faria o possível para impedir qualquer ação que prejudicasse seus interesses. A parceria entre eles se fortalecia, diante de desafios que exigiam união e estratégia. Diante do diagnóstico recebido, Rosa começou a fazer uma lista detalhada de afazeres, como quem tenta organizar a mente e o corpo para enfrentar o que vem pela frente. Cada item era uma pequena batalha, uma rotina de cuidados, exames e decisões difíceis. Era um momento delicado, que mostrava a força e a coragem dela, mas também sua humanidade e fragilidade. Tenho que manter a cabeça erguida, por mim e por todos que dependem de mim, pensava Rosa, anotando cada passo com cuidado. Abel, sentindo a pressão crescer, pediu ajuda a Ricardo para lidar com os problemas que se acumulavam. Ricardo, apesar de suas ambições e jogos de poder, sabia que era hora de colaborar para enfrentar Wanderson e Jaques, figuras que ameaçavam a todos com seus esquemas. A aliança, embora tênue, era necessária para fortalecer o grupo e garantir que a justiça fosse feita. No entanto, Abel não estava totalmente convencido da lealdade de Ricardo. Uma desconfiança silenciosa crescia dentro dele, um alerta de que talvez Ricardo tivesse seus próprios interesses ocultos. Por isso, pediu que Samuel fosse o responsável por denunciar Wanderson, alguém em quem ele confiava mais plenamente. Samuel, dividido entre sua vida pessoal turbulenta e a missão que lhe fora dada, sabia da importância daquele passo para desbaratar a teia de mentiras e crimes. Enquanto isso, uma boa notícia veio para Yuri: ele conseguiu a liberdade de Ryan. O advogado,
que enfrentará inúmeros desafios para conseguir esse resultado, viu seu esforço recompensado. Ryan, emocionado, não conteve as lágrimas ao saber que finalmente poderia retomar parte de sua vida com mais liberdade. Obrigado, Yuri. Você não sabe o quanto isso significa para mim, disse Ryan, a voz embargada pelo sentimento. Aquele momento marcava uma virada, um respiro em meio a tantas dificuldades. Marlon, por sua vez, anunciou a Cami que Ryan cumpriria o regime semiaberto, uma condição que indicava que, embora ainda estivesse sob certas restrições, poderia ter mais autonomia e reintegrar-se gradativamente à sociedade. A notícia trouxe esperança, mas também a consciência de que a caminhada ainda seria longa e exigiria cuidados e disciplina. Durval, lembrando Ryan da dívida pela vida de Lucas, reapareceu como um fantasma do passado. A lembrança pesada daquilo que Ryan devia a Durval era um peso constante, um motivo para tensão e possíveis confrontos futuros. Ryan sabia que não poderia fugir para sempre dessa responsabilidade, e o peso da dívida mexia com sua consciência. Por fim, Ademar entregou o resultado do teste de DNA para Jaques. O documento, que poderia mudar rumos e revelar verdades escondidas, estava agora nas mãos de alguém que não hesitaria em usar essa informação para seus próprios interesses. Jaques, com um olhar calculista, examinou o papel, já planejando os próximos passos para tirar proveito daquele dado. A notícia não demoraria a se espalhar e causar impacto entre os envolvidos. Mas, no meio de tudo isso, Wanderson conseguiu escapar da polícia. A fuga do homem que tanto causava medo e problemas para Bel e seus aliados trouxe uma sensação de urgência e perigo. Sabiam que ele estava por aí, livre, e isso significava que os riscos só aumentavam. A caçada continuava, e a tensão subia, pois a impunidade momentânea de Wanderson poderia desestabilizar planos cuidadosamente traçados. Assim, as peças do jogo se movimentavam, com aliados e inimigos em campos opostos, cada um buscando seu objetivo. A determinação dos bons para buscar justiça e o jogo de poder dos maus para manter suas posições criavam um cenário de suspense e emoção, onde cada ato poderia mudar os destinos de todos. Sábado, 21 de junho. Jaques segurava o exame nas mãos como se fosse uma sentença. O teste de DNA não deixava dúvidas. Wanderson era, de fato, o pai biológico de Sofia. Por mais que tentasse disfarçar suas emoções, a revelação o abalava. Ele não era conhecido por demonstrar sentimentos, mas aquela verdade inesperada mexia com ele. Filha de Wanderson. Isso muda tudo, murmurou, encarando o papel com olhos fixos, tentando entender o que aquilo significava para seu futuro, e principalmente para o de Sofia. Ele sabia que precisava agir rápido. Sem perder tempo, Jaques pegou o telefone e ligou para Wanderson, ansioso por uma conversa cara a cara. Queria entender até onde o ex-comparsa estava disposto a ir agora que a paternidade fora revelada. Do outro lado da linha, Wanderson atendia em meio à fuga. Havia passado dias escapando da polícia, dormindo onde dava, e sempre com um olho nas ruas e o outro nas costas. A voz de Jaques soou fria, cortante. Você é o pai da Sofia. Não pense que isso vai te livrar do que você fez. Antes que pudesse responder qualquer coisa, Wanderson foi surpreendido por um tiroteio repentino numa viela onde tentava se esconder. Tentando escapar por um beco, foi atingido por uma bala perdida no ombro e caiu, cambaleando. Gritou por socorro, mas ninguém se aproximou. Era o preço de uma vida feita de fugas, mentiras e ameaças. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Manuel deixou escapar para Jussara algo que não devia. Numa conversa informal, entre um gole de café e outro, disse sem pensar: a Dara já assinou com aquele empresário. Donze, acho que é esse o nome. Jussara gelou. Assinou o contrato? Perguntou, tentando confirmar o que ouvirá. Manuel se deu conta do que havia feito, mas já era tarde. Jussara largou a xícara sobre a mesa, levantou-se com os olhos arregalados e a expressão carregada de indignação. Ela fez isso escondida de mim? Indignada e decidida, Jussara procurou Dara e proibiu que a filha gravasse o clipe com Donze. A reação da menina, no entanto, surpreendeu a todos. Em vez de se revoltar ou discutir, Dara apenas sorriu e abraçou a mãe. Obrigada por me impedir, mãe. Eu não estava me sentindo bem com tudo aquilo. As roupas, o jeito dele. Eu só queria agradar, mas perdi minha essência, confessou, com a voz embargada. A sinceridade da menina emocionou Jussara. Mãe e filha se reencontravam num gesto de cuidado e proteção, e Jussara compreendia que, mesmo com sua rigidez, estava no caminho certo. Você é muito maior do que qualquer contrato, disse, acariciando os cabelos da filha.
No meio desse turbilhão, Rosa tomava uma decisão firme e definitiva. Após semanas de desconfiança e atitudes dúbias por parte de Ricardo, ela finalmente tomou coragem. Contratou Rebeca como sua nova advogada. Rebeca era conhecida por sua eficiência, discrição e por não se envolver em jogos de bastidores. Rosa precisava exatamente disso agora. Você é a profissional certa. Quero que cuide de tudo, principalmente da empresa. E dispense o Ricardo, por favor, disse, com calma e convicção. Rebeca assentiu, surpresa com a franqueza de Rosa, mas também lisonjeada por ser escolhida em um momento tão importante. Rosa, por sua vez, respirava aliviada, como quem tira um peso dos ombros. Chega de confiar em quem joga dos dois lados. Enquanto tudo isso acontecia, Durval reaparecia como uma sombra no caminho de Ryan, reforçando o que já havia dito antes: a dívida não havia sido esquecida. Não é porque você está no semiaberto que o combinado sumiu, Ryan. Você ainda me deve, e deve aos outros também. Ryan escutava calado, sentindo o chão se abrir sob seus pés. A liberdade parcial vinha acompanhada de ameaças e cobranças que pareciam nunca ter fim. Era como se a cada passo à frente, um fantasma do passado puxasse de volta. Mesmo com essa pressão constante, Ryan tentava manter o foco e olhar para o futuro. E quem também não parava era Filipa, cheia de planos e ideias. Inspirada por tudo o que vinha vivendo, e pela vontade de surpreender Abel, ela começou a se preparar para montar uma peça de teatro na rua. Queria que fosse algo autêntico, popular, um projeto que unisse arte, moda e emoção. Quero tocar as pessoas, mesmo que elas estejam só passando. E quero que o Abel veja isso e entenda quem eu sou de verdade, confidenciou a Léo, enquanto desenhava figurinos e rascunhava cenas num caderno cheio de colagens. Era o momento dela, de se afirmar, de mostrar que poderia brilhar com ou sem a chancela de grandes nomes. Na mente de Filipa, a ideia era simples, mas poderosa: levar arte para as ruas, com modelos vestindo suas peças, encenando momentos do cotidiano de forma poética. A peça começaria com um desfile inusitado na Praça Central, sem aviso, apenas com música ao vivo e uma narração feita por Davi, que topara participar do projeto com entusiasmo. Você me inspira, Filipa. Quero ver essa ideia ganhar vida, disse ele, empolgado, já escrevendo os primeiros versos para o texto que acompanharia a apresentação. Na reta final dos preparativos, Filipa contou com o apoio de Léo, Cami e Natara. Eles ajudavam a ajustar figurinos, definir os lugares estratégicos da apresentação e convidar discretamente as pessoas certas, inclusive Abel. Era arriscado, mas ela sentia que precisava fazer aquilo por si mesma. Era mais que uma surpresa, era um manifesto. Enquanto os últimos fios eram costurados e os ensaios improvisados ganhavam forma, o mundo continuava girando lá fora, cheio de revelações, decisões drásticas e reviravoltas. Sofia ainda não sabia a verdade sobre Wanderson. Jacques preparava o próximo movimento, e Rosa enfrentava o maior desafio de sua vida com a dignidade de quem já venceu muitas batalhas. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.